Olá, Shalom, sejam bem-vindos à Casa dos Biné Anussim. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui em nossos canais. Sejam todos bem-vindos. Eu recebo também Shemuel Zakai. Shemuel, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, juntos, Shemuel. Olá, Shimon, também aos nossos convidados, a você que está nos acompanhando por essa transmissão. Hoje nós temos uma programação especial. Todos nós sabemos os passos para se tornar um médico, um engenheiro, um importante advogado e até político. Mas poucos sabem quais são os passos para se tornar um rabino. E um rabino de uma comunidade importante da região do nosso país. E hoje nós estamos recebendo ninguém mais e ninguém menos que a presença do rabino Moshe Eumeskani e a rabanite Carol Eumeskani, que vai falar tudo, né? Vai contar tudo para nós sobre atividade rabínica, atividade de uma comunidade dinâmica em nosso país e também as tradições marroquinas que eles representam e muito bem. Shimon. Muito bem, então sejam bem-vindos, é um prazer. Muito obrigado tê-los pelo aqui. convite. O rabino, eu gostaria de começar perguntando o que é ser um rabino, né? O rabino é um líder espiritual judaico. A sua função principal é o estudo da Torá. Ele tem que ter uma formação baseada no que diz o Tanar. Tanar, que a gente chama comumente de Bíblia, mas logicamente só os livros estão em hebraico, que é o Antigo Testamento. E também sobre o comentário desses livros. O Talmud faz isso. E então o rabino tem que estar versado nesses livros para ele saber dirimir, tirar dúvidas. E ele faz um papel, além do líder espiritual, ele é um juiz dentro daquela sua comunidade. Então muitas pessoas o procuram para saber conselhos e para ter realmente, de fato, uma conexão maior com o Eterno. Então essa é a função principal de um rabino. E eu vejo que o senhor tem a sua esposa. A esposa do rabino, ela é uma rabina, ela é uma rabanite? Quais são as atribuições, vamos colocar assim, religiosas, além de esposa, né? E administrativas nesse sentido de ser uma esposa de um rabino? A rabanite, elas têm um papel importante, porque toda uma comunidade é formada por homens e por mulheres. E muitas vezes tem assuntos pertinentes às mulheres, que não dá para o rabino lidar diretamente com elas. Então esse é um papel da rabanite. A rabanite tem um papel fundamental, como é feita uma casa israelita, uma casa judaica, que se envolve a questão de cacherização, separação de utensílios para leite, para carne, alimentos permitidos, alimentos proibidos. Tudo isso vai passar pela mão da rabanite. Questão da purificação da relação de marido e mulher. Então tudo isso são conselhos que a rabanite vai dar a outras mulheres que já estão casadas ou que vão se casar. É um papel fundamental dentro de uma comunidade, a presença de uma rabanite. E a rabanite que está aqui, eu gostaria que ela também... Tanto é que não temos rabinos não casados. Olha só. Né? Na maioria das vezes, ele tem que ser casado. É para poder ter esse contato da rabanite com a parte feminina da comunidade, né? Porque não tem como um homem ter uma casa judaica sem uma mulher judia. Chega a peça, por exemplo, como é que vai organizar o que é hametz, o que não é hametz? A mulher que vai saber fazer aquela limpeza total da casa. Exatamente. A separação da cozinha mesmo, entre o que é de leite, o que é de carne. E é uma diferença toda. importante, porque as pessoas que estão nos acompanhando conhecem, né, como a Constituição dentro das igrejas protestantes e católicas, né, como que é para chegar ao pontífice, a um padre, a um pastor, essas diferenças, né? E a questão do rabino, que primeiro, ele já tem que nascer num berço judaico, né? Ter uma educação que é uma coisa da tradição e da cultura judaica, familiar. Depois, a sua formação rabínica.
seus estudos, né? Que vai prepará-lo para o ambiente de ser um rabino. Agora, para ser o rabino precisa ter a esposa, ser casado. Exato. Mas ele começa, o rabino, ele começa o curso de rabinato, vamos colocar a escola de rabinato, já casado, ou ele pode se formar um rabino estando solteiro? Não, ele começa solteiro. Ele está na Yeshiva. Yeshiva é a academia rabínica, dentro de uma categoria chamada Bahur. Bahur é o jovem que está estudando na Yeshiva. Praticamente que ele é solteiro. No decorrer do curso, ele vai sendo apresentado várias possíveis mulheres, vai ser esposa dele, ele vai conversando, se der certo, ele vai até chegar ao casamento. Se ele chegar nesse final e não tiver casado ainda, né, ele pode fazer a formação, mas para ele assumir geralmente uma comunidade, ele vai ter que estar casado. Para ser rabino titular de uma comunidade, ele já tem que ter esposa. Ter esposa. Existem rabinos que não têm essa função de comando sinagogal, né? É o rabino que dá aulas na Yeshiva. Tem um rabino, exatamente, o professor, o rabino Melamed Moré, que dá aula. Tem muito que dá aula. Aula de Tanar, aula de Guimará, aula de Zohar, aula de Halachá. Tem uma série de coisas. Então, às vezes, cada um desses rabinos se especializa num desse tipo de disciplina. Então, é dentro de uma yeshiva. Para rabino de comunidade, ele vai ter uma experiência maior. Saber lidar com o público. Ele é público de diferentes níveis. Uns bastante religiosos, outros poucos religiosos. E as mais variadas dificuldades de vivência. Então, ele tem que saber lidar com isso. E, geralmente, o trabalho de rabino se mostra em comunidade dentro de uma esnoga, de uma sinagoga. O termo esnoga não é uma corruptela de sinagoga. Esnoga é um termo usado no Zohar, um livro cabalístico, pelo menos do século XII. Ele foi publicado. E lá fala, então, é um termo utilizado do profeta Ezequiel, capítulo 1 e 2. Então, naquela visão que ele tem da carruagem divina, ele via que saía fogo e brilho. Então, fogo em hebraico, peixe, noga é brilho. Então, a presença do Eterno é através desse fogo e brilho. Então, a esnoga representa a presença do Eterno. Daí o termo esnoga. Então, os faradímicos não estão muito apegados ao estudo de Zohar, a essa vivência cabalística, né? Chamam de esnoga. E assim são os termos. Inclusive, os judeus que vieram da Espanha e Portugal usam muito esse termo de esnoga. Então, o rabino faz um papel fundamental dentro de uma esnoga. Dá explicações, faz aquela condução da tefilá, tem muitos pormenores. Aí tem dia específico, muda agora, acrescenta isso, tira aquilo. Então, realmente, o ciclo anual de esnoga exige um conhecimento. O rabino tem que estar preparado para isso. Porque nem todos os judeus congregantes ali, naquela comunidade, tiveram a vivência de uma yeshiva. Verdade. Né? Principalmente aqui no Brasil, né? E aí, falando para a realidade dos Bnei Anussim, né? Que sonham com isso, de ter ali um dia a dia de estudos. Então, é imprescindível ter alguém qualificado para guiá-lo nesse ano de cumprimento de mitzvot, isso. Observação de Torá, no dia a dia judaico, Carol. Né? E as mulheres também acompanham, né? Porque a religiosidade não é só para o homem. De jeito nenhum. A mulher também está inserida nesse contexto. A mulher, ela é isenta de uns mandamentos pelo motivo de até a função da casa, a educação dos filhos. Então, por exemplo, compete a ela, né? Compete a ela. Nasce, por exemplo, um filho. Como é que ela vai cuidar do filho e ter obrigação religiosa de fazer uma mitzvah, dizer o Shema, ou fazer uma tefilá? Então, a mulher, ela é isenta, ela não é proibida, ela é isenta dos mandamentos por conta da mulher mãe. E é uma situação fundamental dentro do judaísmo. Ela que vai dar aqui primeiros passos para o filho. Então é importante o papel da mulher dentro de um núcleo familiar. E ela ter o conhecimento vamos colocar, da Alahá, da lei, das regras. Ela tem.
Sim, ela tem que ter, porque ela vai passar para os filhos dela, né? Esse primeiro Se ela contato não tem, é dela. como é que ela vai? Ela falar é uma coisa, ela praticar é que o filho vai pegar e continuar o que ela faz. Então, ela tem que Independente se o filho é menino ou menina, é a mãe é a mãe que É. educa. e que tá passando ali no dia. Tanto é que existe uma grande lei do judaísmo que o judeu é aquele que nasceu do ventre de uma mãe judia. Não interessa se o pai era judeu, Exatamente. mas sim se a mãe era uma judia. Sim. Porque a educação vai passar pela mãe. Então a mãe, ela tem esse privilégio. Isso é uma situação outra. Com certeza a mãe é aquele ali. O pai pode ser ou não. É. E no passado tinha a questão daquelas mulheres coitadas que eram estupradas, Certo. violência, vinha um povo inimigo, sitiava uma cidade. Então, além de ser estuprada, violentada, tudo aí ia dizer que o filho dela que nascesse não seria judeu, já que ela queria educar? Não, logicamente que é judeu, cara, não há dúvida. Olha só. Então a Torá, ela vê realmente essa situação e ela defende a mulher com isso. Não é comum, Rabanite Carol, no judaísmo, principalmente nas linhas que vão mais para uma ortodoxia, embora dentro do movimento sefarade não tenha essa distinção muito clara, né, de ortodoxo, não ortodoxo, liberal, é visto como uma coisa só, mas não é comum as mulheres estarem à frente de um trabalho, do serviço religioso, das câmeras. Não é comum. Né? As mulheres, elas estão atuando nos bastidores. Agora, nessa oportunidade que nós temos aqui, nós estamos falando para o público comunitário, mas também para o público geral aqui pela televisão, né? Onde as pessoas têm curiosidade. Mas e a mulher? Muitas pessoas acompanham as nossas transmissões sinagogais ao vivo e perguntam, e as mulheres? Porque as pessoas veem os homens atuando, né? Lendo Torá, fazendo as rezas, e vem a curiosidade, mas é proibido a mulher ir à sinagoga? Não, a mulher vai na sinagoga, a mulher reza. E a mulher dá toda aquela estrutura para aquele marido estar lá rezando, fazendo o serviço que é para ele fazer com Deus, né? E ele não ser incomodado naquele momento, não estar pensando em situações pequenas. Já fazia. Ele ter que ter concentração total. E o papel da mulher, no judaísmo, é de ser mulher. Ser mãe, né? De ser psicóloga. Olha só. Ser chefe de cozinha. Chefe de cozinha. Porque você acaba... Bom, pelo menos as mulheres que eu conheço, assim, de marroquinas, que gostam de estar numa cozinha, que gostam de estar fazendo comida. Então você acaba se envolvendo mais na tua casa, mesmo que você trabalhe fora, para prover algum sustento e ajudar o marido. Ou seja, a mulher judia também trabalha fora. Trabalha. Ela se forma. Ela trabalha, sim. Ela tem que ter um horário para ela se dedicar para casa. A mulher judia, na verdade, ela é multimídia. Pronto. Pois é. Ela não é aquela, ela não é só aquela do lar. Não. Ela é não tudo. É comum. Ela é a importância de tudo. Ela é qualificada, né? Academicamente, ela é sim, qualificada. Sim. Ela estuda, ela se forma. Inclusive, quando o Bahur Yeshivá, aquele que estuda na Yeshivá, se casa, ele continua na Yeshivá, estudando, mas quem trabalha é a mulher dele. Quem sustenta é a mulher para ele estar na então Yeshivá. a mulher, de fato, tem um trabalho Rapaz, muito tem que ser uma mulher forte forte. para ela entender. De fora e de dentro da casa. Carol, a mulher, nesse caso do estudo, Shemuel, e telespectadores amigos, a mulher tem que acabar entendendo que, naquele momento, porque é difícil, principalmente na cultura ocidental, entender o marido estudando e a mulher trabalhando. É difícil entender. Né? Ter essa... Pô, mas esse homem não vai trabalhar, não? Acontece que ele tá passando por um processo de formação que depois viram... Porque rabino também é uma profissão. É uma profissão. Ele vai lidar com outras pessoas, vai fazer um trabalho e às vezes psicológico até importante. O rapaz que estuda na Yeshivá, às vezes ele não quer ser rabino, ele está só estudando, porque o estudo da Torá, ele é um estudo eterno.
né? A pessoa vira rabino e ela estuda muito mais, certo? Porque tem questões que você tem que se aprofundar mais. Surgem questões durante o seu período de rabino que você tem que ir para os livros. Porque é todo um ciclo da vida. Exato. Então, nós temos o nascimento de uma criança, é a circuncisão. Né? Isso. Bar e bat mitzvah, para a criança que está transitando para a maioridade Se for hormonal primogênito, e você religiosa. funciona Religiosa, bem, né? Aí é casamento, é noivado, sepultamento, luto na comunidade. Isso. Né? Exato. Então tem momentos em que o rabino ele faz no mesmo dia bar mitzvah, Um casamento e um enterro. sepultamento. Ele tem que ter um estado emocional para conviver em diferentes ambientes, aplicando a halahá, aplicando a lei judaica, Exato. no atendimento dessas famílias, em todo o ciclo da vida em que a rabanite está ali. E não esquece que são os teus amigos que tem que ter. É, Pior ainda, comunitários, né? né? São pessoas que a gente conviveu, que a gente teve apreço. Numa comunidade judaica, por exemplo, nós vamos 30 Tu participa das alegrias e das tristezas. Entendeu? Daquela vez Então mesmo a acaba família. te dando uma sensação de pertencimento. Você acaba pertencendo a todas as famílias que estão ali. Sim. Ou seja, o rabino ele pode estar vindo no serviço de luto, Sim. né? E à tarde está fazendo um casamento em que o Exatamente. estado emocional dele tem que ser de se irrar de alegria Sim. em função daquela união. Ele sai de daquelas palavras de tradições. conforto, de consolo, palavras de bênção, de harmonia, de felicidade. É diferente mesmo isso. Agora, a mulher, dentro do ponto de vista de halahá, de perush, por que ela é isenta? A gente já falou o motivo, mas tem explicações dentro da própria Torá. Nós temos, por exemplo, 613 mandamentos. Desses 613, 248 são tidos como positivos. O que é positivos? Aquele que diz, faz isso, faz aquilo. E os outros 365 negativos é de uma maneira diferente. Não faz isso, não faz aquilo. Então a mulher é isenta desses mandamentos positivos. 248. Só que no corpo da mulher, ela tem um órgão que o homem não tem, que é o útero. E como chama-se útero em hebraico? Rechem. E se for somar o valor numérico de cada letra dessa palavra, oresh, é 200. O het é 8. O mem, 40. Ela já nasce com os 248 mandamentos positivos. Por isso que ela é isenta de fazer esses mandamentos. Ela, Já tá no nível geneticamente, elevado. ela já está Próxima, certeza. cumprindo com todos esses mandamentos Ela, positivos. as criações, igual Olha o só. Eterno fez. Ou seja, não é uma causa a ser defendida pelo movimento de igualdade de gênero, feminista, não. Pelo contrário, o judaísmo vê a mulher de forma superior, elevada, próximo, um nível de profecia, de elevação muito superior ao dos homens, que é isenta de cumprir mandamentos Isso. positivos. Positivo, Não é isso, Rabino? exatamente, é isso. Ela não precisa usar o tzitzit, Não precisa tzitzit, não precisa definir. rezar na sinagoga. Exatamente. Né? Das reza, bate a rezar uma vez por dia, em qualquer linguagem, qualquer frase, qualquer pedido que ela faça ao Eterno, já está cumprindo com a mitzvah da oração. Dito Enquanto o que a homem não tem que mulher, fazer em de manhã, qualquer tarde e língua, noite. Sim, em qualquer língua. hora ela pode falar. E ela é Deus, atendida ela é com atendida. certeza. Então esse nível de elevação que garante que as mulheres dentro da comunidade ela não se sintam um desconforto em relação à presença dos homens. Muito pelo contrário. Pelo contrário. E ela gosta também de estar naquela separação, todo mundo, mas fica separado. Para nós mulheres, é mais confortável, digamos assim. Né? Porque você está ali, aí tem filho, aí a criança chora. Tá lá Você embaixo não com o tá pai, chorou, o pai não pode ficar com entendeu? ele. Então você pega teu filho, você tem como acalentar, tem como botar com uma outra criancinha. É diferente. Exemplo, quando a nossa mais filha fácil. nasceu, a vida era comigo para dentro da sinagoga, lembra? Era. Ficava no meu colo. Mas eu sou um rabino, aí a gente tinha função. Como é que ia ficar com a minha filhinha lá no colo? É dar pra mãe. Aí eu ia Carol pegar e pegando. subia com ela. Até porque também os homens só podem se concentrar em uma coisa por vez. Sim, com certeza. já é limitado. E isso sim, facilita, né? O Eu homem acho se que fica concentrar. melhor. Exato. Até Já a para mulher é nós mais mulheres difusa. também.
Porque a criança, ela te perturba dependendo do nível, do grau. Se ela está ali brincando, tu não altera a tua concentração, né? Ela fica ali do teu lado, pegando coisinha, tu tá lá rezando. Mas se ela estiver lá embaixo, vai incomodar. Então a mãe... A mulher, realmente, ela tem que ficar ou do lado, separado, de ombro. É mais prático. Até porque nesse momento é para rezar, né? Tanto as mulheres quanto os homens. Agora, quando se diz, né, Shimon, de uma dinâmica, de uma comunidade com tradições fortes, como a origem do rabino e também da rabanita, e marroquinos, né? Sefaraditas marroquinos, né? E o norte do país, Pará, Manaus, uma parte do Nordeste, ela é influenciada por essa cultura, por essa presença forte dos judeus marroquinos, que estiveram num momento muito importante da riqueza do mundo, que é a extração, né? Extração da seringa, da borracha. Shemuel, a história do rabino e da rabanite, ela se assemelha de milhares de brasileiros que acabaram vindo da Espanha e Portugal, né? Esses judeus que vieram do Marrocos são os mesmos judeus que saíram da Espanha e de Portugal, né? Tá correto. Ou seja, quando os judeus estavam em Espanha e Portugal e foram expulsos pela Inquisição, 1492, e de Portugal, 1496, muitos desceram para o Marrocos, ali perto. E eles continuaram mantendo a língua espanhola e portuguesa lá no Marrocos. De modo que quando eles vieram para o Brasil, quando o Brasil abriu os portos, em 1808, a partir de 1808, eles chegaram numa terra que era deles. Falavam a língua, falavam o português. Então eles não tiveram dificuldade. Eles já tiveram certas vantagens. Eles sabiam ler e escrever, eles sabiam matemática. Então eles prosperaram. Aí o Nordeste e o Norte do país, teve também no Rio de Janeiro, logicamente. Mas nessas duas regiões proliferaram muito esses judeus vindos do Marrocos. Então não tiveram dificuldade de se integrar à sociedade brasileira, por já ter também esse fundamento de Espanha e Portugal. Rabino, para a gente ir para os momentos finais, eu gostaria de conhecer, e acredito que todos que estão nos acompanhando também, um pouquinho do seu currículo, porque o senhor não é apenas rabino, embora rabino já estaria de bom tamanho, né? As atribuições, tudo que há para ser feito. Mas o senhor tem outras formações acadêmicas. Isso. Conte-nos um pouquinho. Bom, eu fiz 2 anos de Ciências Contábeis na universidade antes de eu ir para Israel. Eu tinha 18 anos. Aí eu tranquei a universidade, fui para Israel, me formei em rabino lá, voltei para trabalhar na comunidade judaica lá em Belém do Pará. Aí eu quis rever a minha vaga na universidade em Ciências Contábeis. Como aquilo demorou aquele processo, eu fui vestibular e passei para Psicologia. E me encantei com o curso. Aí quando a minha vaga veio de volta, eu não quis mais continuar Ciências Contábeis. Aí eu me formei em Psicologia, sou formado em Psicologia Clínica, em Psicologia também Educacional. Então essa é uma experiência que me ajudou bastante no trabalho de rabinato, inclusive. A gente lida com pessoas diferentes, problemas mais variados, relação de pai e filho, conflitos, marido e mulher brigando, se divorciando. Então tu tens que ter uma capacidade de saber sentar, saber aconselhar, saber amenizar posições. Então essa vantagem de trabalho em psicologia foi bastante fundamental e substancial para a proficiência desse trabalho em comunidade. Muito bem. E aí tem outras especificidades técnicas dentro da própria cultura e religiosidade judaica que o senhor também tem. O senhor é um escriba. Sim, sou escriba. O que é um escriba? É aquele que escreve exatamente a Torá? O escriba é o sofer. Ele estuda as leis referentes à escrita de Torá, da mezuzá que a gente bota nas nossas portas das nossas casas. O tefilim, conhecido como filactérios em português, são umas caixinhas que dentro dele tem uns pergaminhos. Também esse é papel do escriba fazer isso daí. E muitas vezes trabalha a ver com correção de Sefer Torá. Foi feito um Sefer Torá, ele já tem, digamos, 400 anos de existência.
logicamente que ele vai ter uns problemas devido ao tempo. Então ele tem que fazer uma revisão, não pode deixar uma letra encostar na outra, não pode deixar a letra perder o formato dela. Então isso é uma revisão que já vai fazer completa, isso leva quase 1 ano, revisando aquele Sefer Torá, que é papel do escriba, do sofeiro. E o senhor fez... Eu fiz esse curso Da tua formação na minha Em formação. Israel? Foi em Israel? Qual foi Foi em a Israel. sua? Eu tive na Yeshiva, em 3 Yeshivot lá em Israel. Mahon Meir, é uma Yeshiva de cunho sionista. Depois eu estive na Yeshiva Eish HaTorah, em Jerusalém, todas elas, que é de uma formação mais ashkenazi. Só para a gente facilitar o entendimento. Vai Quando não. o senhor falou uma yeshiva mais sionista, ela é mais cultural, mais política? Sionista quer dizer que eles estão muito ligados ao estabelecimento do Estado de Israel. Ok. Já a outra Yeshiva que eu estive, a Yeshiva Ashkenazi, eles são muito fortes no estudo de Guimará, no estudo de Talmud. Eu aprendi muito com eles. E depois eu estive numa Yeshiva chamada Sefaradi, que são muito fortes no estudo de Halachá, da lei. O que eu devo fazer? O que Ou é seja, permitido? cada escola... Porque a yeshiva é uma escola. É uma escola. Cada escola dessa Tem uma ênfase. tem uma ênfase. Então, Exatamente. nem todas... Olha aí, tema para um próximo programa, né? Nem toda yeshiva trata do mesmo assunto. Exatamente. Né? Ela vai ter ênfase em diferentes Você especialidades. vai conhecer, mas aquele é mais forte naquele tema, naquela ênfase. Olha lá. só. É tudo a mesma coisa, porém umas pegam mais essa parte, É verdade. outras pegam... Não que não estudem também aquela outra Sim. parte. Todas estudam iguais. Só que uma é mais forte numa coisa, É isso. a outra... É como as universidades, né? Olha, aquela lá tem um curso de medicina excelente. Vamos para lá. Exatamente. É isso daí. Olha que bacana. Bom, nós queremos agradecer o Rabino e a Rabanite voltarão nos próximos programas. Nós vamos falar das festas judaicas, da vivência judaica, mas esse primeiro programa, essa primeira série, né, nós iniciamos, esse primeiro programa dessa série que nós iniciamos com o Rabino e a Rabanite é de apresentação, né, desse casal maravilhoso e que estão aqui conosco nesse lindo trabalho. Então, um abraço a você, obrigado ao casal. Agradece. E nós voltamos na próxima semana com mais assuntos para o seu crescimento cultural, espiritual, religioso. Então, não saia daí, continue aqui na TV Ano Sim Brasil. Tchau, tchau. Shalom.